Oi, gente, e aí? Tudo bem? Apareceu a Margarida, né? Então, é por isso que eu pedi ajuda divina para poder conseguir postar toda semana, né? Tivemos esse pequeno hiato aqui no nosso canal, nos nossos vídeos, nos nossos livros, nosso clubinho do livro, mas fiquei muito enrolada, super, ultra, mega enrolada com algumas questões profissionais e realmente não deu tempo de postar videozinho para vocês. Mas continuei pensando, né? E já tava ficando nervosa de não conseguir produzir nenhum vídeo pra gente dar continuidade, porque eu acho esse projeto legal, eu gosto da sensação de alguma forma estimular outras pessoas a conhecerem obras literárias. Eu acho que isso acrescenta na vida das pessoas. Mas cá estou eu para a gente dar continuidade para o nosso Clube do Livro e acrescentar mais um livro na nossa estante virtual. Espero que esteja todo mundo em casa se cuidando, porque parece que a pandemia está bem, cada vez pior, né? Vamos ficar em casa resguardados, vamos ler os nossos livrinhos até todo mundo estar vacinado. Então é isso, né? Espero que vocês curtam e bora pro vídeo. Então, o livro que eu escolhi para a gente fazer essa retomada é um livro bem famoso, bem conhecido, é um clássico. Eu gosto dos clássicos, né? Mas também gosto dos contemporâneos, mas eu leio muitos clássicos, como vocês já devem estar notando, né? É um livro que já foi adaptado muitas vezes para o cinema, para televisão, para filme, enfim. E é um livro do Júlio Verne. É o 20.000 Léguas Submarinas. Tem muita gente que já leu esse livro quando era criança, tem muita gente que já ouviu a história desse livro, ouviu algum filme quando era mais novinho. É um livro bem interessante, tá? Esse autor, ele tem vários livros na mesma pegada, porque ele tem... essa história se passa em 1866. Esse autor tem uma imaginação bem fértil. Ele é considerado, inclusive, um dos precursores da ficção científica, porque ele realmente, inclusive, às vezes até lendo os livros dele, ele meio que conseguiu prever o futuro em algumas invenções, invenhocas que ele colocou ali, e nem nesse livro, por exemplo. 20.000 Léguas Submarinas se passa num momento que a gente não tinha grandes invenções de questões de transporte, né? O principal transporte na época, né, 1800 e alguma coisa, era marítimo, né? Na época que passa a história desse livro, está muito em alta, né, a questão marítima, o transporte marítimo. O comércio era muito voltado para produtos que eram trazidos, né, para os continentes, europeu e tal, por meio do mar, que era o principal caminho, né, para poder comercializar coisas, importar, muitas vezes fonte de alimento e também fonte de muita imaginação, muita mitologia, muitas histórias, né? E é exatamente sobre isso que versa esse livro. Conta a história de uma fera, né, um bicho, suposto bicho, que estaria afundando várias embarcações que eram conhecidas por serem muito potentes, muito fortes. E aí, né, os nossos protagonistas do livro, né, um professor que entende tudo sobre vida marinha e outras pessoas entram numa embarcação para poder caçar desse animal que está derrubando todos os barcos e furando e afundando. E eles encontram. Só que esse animal se comporta de uma forma muito inusitada, né? Porque
na verdade, não era realmente um animal. Era essa invenção, né, mirabolante, que na verdade era uma espécie de submarino que o Júlio Verne, à frente de seu tempo, começou a imaginar, né, nessa história. E o submarino consegue virar esse barco, consegue afundar, só que algumas pessoas, né, dentre essas pessoas, esse professor, né, esse professor de vida marinha, ele consegue sobreviver, só que eles acabam meio que encalhando ali em cima desse submarino. E quando o capitão do submarino abre lá a porta, ele dá de cara com esses sobreviventes. E aí ele pensa o que fazer, o que não fazer, porque até aquele momento ele estava escondido no fundo do mar, porque ninguém sabia da existência daquela embarcação daquele jeito, até porque era uma realidade muito à frente, né, daquele momento, né? Tanto que realmente foi muita imaginação do Júlio Verne, ainda mais quando você vê que ele é um autor que dá muitos detalhes, né? Do ambiente, de como é dentro desse submarino. O nome desse submarino é Nautilus. Então ele dá vários detalhes, então é assim, uma coisa muito complexa. E assim, seria uma coisa para a época muito além da capacidade da tecnologia que existia ali. Ninguém sabia da existência desse submarino, do Nautilus. E esse capitão, né, ele vivia ali escondido, como se fosse uma besta do mar, quando ele afundava algum navio, ou por acidente, ou porque considerou que representava alguma ameaça. E ele se vê, e agora? Jogo, deixo morrer, né, deixo aí no mar, ou eu coloco para... Ele acaba colocando o povo que estava ali em cima para dentro do submarino. E quando eles acordam, né, porque eles passam muitos dias ali ao tempo, sem comida, até eles perceberem, né, que eles estavam ali, o capitão faz o seguinte ajuste com essas pessoas. Só que foi um ajuste, né, um contrato de adesão, a pessoa não podia colocar cláusula nenhuma ali na história. Ele fala, beleza, vocês podem ficar aqui, eu vou dar comida para vocês, vocês vão ser bem servidos, vocês vão poder viver normalmente, mas vocês vão ter que ficar aqui forever, para sempre. Você nunca mais vai poder pisar em solo terrestre. Você vai ficar aqui, porque o Nautilus é um segredo, eu não quero ser descoberto. E ou vocês vão morrer, ou então vocês fiquem aqui, vivem aqui, mas não podem sair daqui. E isso gera assim um conflito muito grande, porque essas pessoas que ficaram, né, era o professor, um criado dele, que era super fiel, e um pescador, não posso chamar ele de pescador, ele era um cara que caçava baleia, sabe? Enfim, ele tentou, foi até o cara que tentou jogar o arpão para caçar o Nautilus, o submarino, que tinha um temperamento muito explosivo, esse terceiro. Então isso gera vários conflitos entre os três, que ficam naquele medo de ficar lá dentro e morrer e nunca mais ver a Terra. Por outro lado, também ficam com medo de se rebelar ou tentar fugir, dar errado e acabarem morrendo. Ou sendo expulsos e acabarem morrendo, porque eles vão ficar no meio de alto mar. E aí começa uma aventura muito legal, muito legal. Se você gosta de histórias de fundo no mar, se você curte saber, assim, conhecer peixes e seres e coisas do fundo do mar, você vai adorar esse livro. Esse professor, ele é um especialista, né, em animais marinhos. Então, para ele, no início da viagem, foi uma coisa maravilhosa, né? Ele narra ele começou a fazer tipo uma enciclopédia dos seres que ele via, porque o Nautilus ele tem uma capacidade de ir assim a profundidades que nem sei se hoje em dia existiria um submarino, né, que poderia ir tão fundo quanto o submarino criado por Júlio Verne nessa história.
Então, se você gosta desse tipo de coisa, esse livro é realmente um prato cheio. Ele é muito, muito legal. Realmente, Júlio Verne, ele é, assim, de uma imaginação gigantesca, entendeu? Você realmente se diverte e você fica se perguntando, cara, como que essa pessoa, né, esse autor conseguiu pensar nisso diante do que ele tinha, né, da tecnologia que existia naquela época. Realmente são pessoas à frente do seu tempo. Quanto à linguagem, né, é uma linguagem bem tranquila, acessível, tá? Se você quiser esse livro para sua primeira leitura, você vai se dar muito bem, não vai encontrar dificuldade, tá? Só talvez em alguns termos técnicos, porque realmente essa questão das criaturas que vivem no fundo do mar, detalhes, existem uma palavra ou outra um pouco mais técnica em relação a isso, mas nada que vá complicar a sua leitura, tá? É só você dar uma pesquisadinha, porque isso é o tipo de coisa que qualquer pessoa, né, que não tenha um conhecimento profundo na área de coisas provenientes do mar, né, seres viventes no mar e nos oceanos, ela com certeza vai ter, entendeu? E é normal, não é uma dificuldade exatamente de leitura. E é isso, eu gostei bastante, foi uma excelente leitura, me prendeu e eu acho que vocês também vão gostar. É isso, então ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês sigam as dicas de leitura, espero que vocês estejam gostando no nosso Clube do Livro. Se você tem uma sugestão de livro que você já leu, que você gostaria de saber, você escreve aqui embaixo para mim, curte esse vídeo, segue aqui o nosso canal, segue no Instagram, @linalopo, tá? E a gente sempre quer estabelecer um diálogo para a gente poder acrescentar mais pessoas nesse nosso clube, porque a leitura é uma coisa que realmente abre os caminhos da sua mente e é um hábito super saudável. Então é isso, voltei, vou pedir a Deus para não ter mais hiato aqui, tá? E a gente segue junto. Um grande beijo e fiquem com Deus e, se Deus quiser, daqui a pouco essa pandemia vai passar. Amém. Tchau.